Faz, faz 7 anos que eu dou aula e eu tenho essa dificuldade de lembrar de gravar. Sinto que com quem trabalho hoje. Obrigada, Mônica. Já tá gravando, então depois eu vou mandar lá no grupo. Você consegue mandar lá no grupo? Que a gente já entrou em live? Uhum. Então, bora. Caneta e papel na mão. Sinto que com quem trabalho hoje está me atrasando, mas daí isso é você externalizando a culpa, né? Uma empresária que ganha muito dinheiro e que tem muitos clientes nunca vai externalizar a culpa para o externo. Ela sempre vai fazer o que precisa ser feito para sair de onde ela tá e criar uma nova realidade. A gente nunca vai externalizar para ninguém, gente. Isso é uma coisa que eu demorei para aceitar, mas é verdade. Antes era o meu pai, era o meu ex-marido, era meus amigos, até eu entender que não. Só eu, era eu que estava me atrasando mesmo, tá? Então, quando a gente internaliza isso, a gente começa a manifestar. Eu faço o que precisa ser feito e não saio do lugar. Mas se você não sai do lugar, você não faz o que precisa ser feito. Então, hoje você vai entender o que que realmente precisa ser feito. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Quem que já aprendeu em algum lugar a manifestar e acha que manifesta? Ah, Má, eu aprendi a fazer visualização, eu aprendi a fazer frases de afirmação. Quem aqui já tentou alguma coisa em relação à lei da atração? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender que é um erro é, é achar que manifestação é só sobre técnica, tá? Eu pratico a visualização e informações diárias, já tentei, mas parece que não saiu do lugar. Gente, olha só. A maioria das mulheres acredita que manifestar é só visualizar carro, casa, dinheiro, visualizar clientes entrando, mas qual é o problema disso? Enquanto por dentro você tá cheia de medo, de insegurança, de dúvidas sobre você mesma, essas técnicas, elas viram técnicas soltas que não fazem você acessar a frequência necessária. Porque olha só, o que que eu entendi ao longo da minha jornada sobre manifestação? É uma questão de frequência. Então, assim, você tem uma certa frequência hoje com os seus resultados. A tua frequência que você quer tá aqui em cima. Então, você quer dinheiro, você quer mais clientes, tudo o que vocês já me falaram. Essa vida, ela tá aqui nessa frequência. O que que eu preciso fazer para acessar ela? Aumentar a minha frequência. E aí existem técnicas, né? Técnica de visualização, técnica de escutar música. Gente, tem 1 milhão de técnicas que eu ensino para vocês, tá? Mas o que que acontece? Se você faz essas técnicas e não muda a tua frequência, elas não funcionam. Esse é o maior erro que eu vejo na maioria das pessoas, achar que afirmação e visualização vão levar vocês a algum lugar. E aí o que que acontece? Se a sua frequência não muda, a sua realidade não muda. Então, técnica sem frequência é enganação, é um teatro, tá? Então, eu vejo que muitas pessoas ensinam isso. Gente, a quantia de livros que eu li sobre manifestação é absurda. Cursos internacionais, nacionais, e eu nunca aprendi mais manifestação do que com Deus. Nos meus jejuns, fazendo técnicas, experimentando técnicas, orando, e Deus conversando comigo o tempo inteiro sobre o que faz eu ir para um outro patamar. E se eu tô aqui hoje, gente, eu sei que vocês olham para mim e vocês pensam assim, ah, a Má só tem o Instagram. Ela faz dinheiro ali e não, Deus me levou para patamares muito maiores com outras empresas que eu não falo aqui e porque justamente eu aprendi com ele a manifestar coisas extraordinárias. Eu vou falar mais sobre isso aqui com vocês, sobre as outras empresas que eu tenho, mas saibam disso, tá? A tua frequência não vai mudar se você ficar aplicando técnica sem mudar a tua frequência, certo? Virou a chave, que bom. Erro número 2, que a maioria erra, que eu errei também. Você está manifestando a partir da mulher e empresária que você é hoje. E quando você faz isso,
você vive ansiosa. Cara, presta atenção no que eu vou falar nesse erro aqui. Você já reparou que, mesmo você querendo muito atingir um novo patamar, você não consegue muitas vezes ter clareza do que você quer? E muito pior, você tem dúvida de que você vai chegar lá? Então, aquele negócio assim, cara, será que eu consigo? Será que isso é possível pra mim? Aí, quando você tem essa dúvida, você não consegue postar todo dia, você não tem disciplina, você não tem constância, você não tem ideias. E aí, o que que acontece? Você sabe que você pode manifestar porque você já internalizou isso, mas você ainda tem dúvida de que você consegue. E aí, isso acontece porque você está tentando criar a partir de quem você é hoje. Então, hoje você é indisciplinada. Hoje você ganha X reais. Hoje você tem esse tipo de clientes. Hoje você tem essa conta bancária. E você não pode criar a partir de quem você é hoje. Essa empresária que você é, a mulher esforçada, a empresária esforçada, ela não consegue muita coisa. Porque você já tá numa frequência que você já tá. Tipo, a única coisa que você consegue é manifestar o que você já tem. Então, a maioria das alunas eu vejo quando elas entram no protocolo, gente, e assim, ó, a maioria mesmo, 99%, quando elas entram no meu protocolo da lei da atração, elas falam assim: Maria, eu fazia absolutamente tudo errado. E agora eu entendi por que que eu não manifestava. Gente, quando vocês entenderem que empresárias de sucesso pensam diferente, sentem diferente e decidem diferente, e você se conecta com essa empresária que tem já dentro de você, senão você não teria essa vontade que você tem de ter as coisas, você vai ver que a tua vida vai mudar, você vai ver que você vai manifestar tudo, inclusive uma viagem aqui para Miami com a tua melhor amiga, inclusive 100 mil por mês, mais do que uma fonte de renda, mais do que clientes. Então, por que que hoje você não consegue? Porque hoje a empresária que você é não consegue manifestar mais do que você já tem. Então, o que que você tem que fazer? Vou falar daqui a pouco. Enquanto isso, a Maísa vai falar uma coisa aqui pra vocês. Gente, eu vou aproveitar o gancho da Mar. Acho que sai no microfone, né? Vocês conseguem me ouvir? Só me deem um aqui. Boa. Vou aproveitar esse gancho da Mar, que tem um ponto também que várias de vocês falaram assim, eu sou NEI, eu tenho loja física e tudo mais. E o que eu mais recebo muitas vezes como estrategista de negócio é que vocês não conseguem atrair o cliente que vocês querem. E a Mar, ela sempre cuida de vocês nisso que tange a frequência, né? Vocês estarem na frequência alinhada a esses clientes que vocês querem atrair. Mas tem um ponto de negócio também que eu acho que ninguém fala no digital, vocês podem fazer cursos e cursos de marketing, mas as pessoas vão falar com você simplesmente sobre conteúdo ou sobre o que postar, o que não postar, e ainda assim vocês ficam travadas e atraindo pessoas que não necessariamente vocês gostariam dentro do negócio de vocês, porque existe uma coisa chamada mercado. A pessoa que vocês são hoje, os cursos que vocês compram hoje, dão uma visão de produção de conteúdo para vocês ou de marketing, que ela não dá a visão de mercado que vocês precisam para vender o tanto que vocês querem vender. Uma das principais viradas que a gente teve foi quando a gente percebeu realmente o público que a gente gostaria de atrair. Isso é uma coisa que vocês erram muito, porque vocês têm a visão de hoje, quem vocês são hoje, ficam focados nos clientes que vocês têm. E muitas vezes os clientes que vão pagar caro para vocês não são os clientes que vocês têm hoje. São clientes diferentes que vocês precisam atrair. Então vamos supor que hoje no negócio de vocês lá como nail designer, eu até anotei todos os nichos de vocês aqui. Como confeiteira, vocês têm clientes que pedem muito desconto, que choram muito, que vem, entra, faz orçamento e vai embora. Esse não é o tipo de cliente que vocês querem, certo? Vocês querem um tipo de cliente diferente. E aí, vocês ficam produzindo conteúdo e continuam atraindo o mesmo tipo de cliente, porque é a visão que vocês têm hoje da mulher que vocês são, do negócio de vocês. Vocês querem clientes diferentes, vocês têm que conseguir olhar para o mercado de forma diferente. E aí, como ela falou, depois eu vou falar um pouquinho mais como vocês fazem isso, mas isso também muda, quando ela fala sobre vocês mudarem quem vocês são a nível de frequência, vocês precisam fazer isso também a nível de negócio. Mudar e ver diferente o mercado que vocês atuam. E igual eu falei, o marketing não fala disso. Ele vai falar, pega o cliente que vocês já tiveram e produz conteúdo focado nele. Mas se não é o cliente que vocês fazem, o que que vai acontecer? Vocês vão atrair mais clientes que a gente chama de cliente desqualificado.
Então, vocês precisam mudar quem vocês são, tendo mais visão de mercado e aprendendo com pessoas que têm visão de mercado, não só visão de marketing e produção de conteúdo. E a Maísa é essa pessoa. É um dos meus pontos, eu acredito que um dos diferenciais, né, que eu sempre trabalhei com a Mar, é que a gente nunca está olhando só para baixo. A gente sempre consegue olhar para o mercado e entender quem é o cliente que eu quero. E é diferente do que o mercado, de forma geral, ensina para vocês, que é quem é o cliente que eu tenho, que está disponível e eu quero vender para ele de forma desesperada. Sendo que é quem eu quero atrair. E aí você molda a sua comunicação e quem você é para o cliente que você quer atrair. Não você simplesmente aceita os clientes que chegam. É aquele negócio assim, será que aquele cliente fecharia comigo? Eu gero o desejo que eu quero que o cliente, que eu quero aquele cliente para comprar comigo ou ele vai comprar com o concorrente. Então é essa a questão. Às vezes, muitas vezes, vocês estão tentando manifestar a partir de quem vocês são hoje, das empresárias que vocês são hoje. Mas vocês vão ter que, ó, subir o nível, subir a frequência e pensar assim, cara, o cliente que eu quero, ele quer comprar de mim. Como que ele tem que querer comprar de mim? Como que eu vou até subir nessa frequência? É, por que que aquele cliente que tem dinheiro paga para minha concorrente e não paga para mim? Isso é uma resposta que vocês precisam ter na ponta da língua para conseguirem mudar a comunicação o suficiente para atrair o cliente que tem mais dinheiro. Ou às vezes é só para atrair um cliente que dá menos trabalho, porque às vezes nem é só questão do dinheiro, vocês estão com clientes difíceis de trabalhar, ainda que com dinheiro. Não é esse tipo de cliente que a gente quer também. Isso tudo a gente desenha com visão de mercado, não ficar ali abaixando a cabeça e tentando se esforçar, só no esforço de produção de conteúdo massiva. Não é dessa forma que a gente faz dinheiro. Não, por isso que eu sempre falo para vocês, tem que ser leve. Se tá sendo muito esforço, você tá sendo a pessoa que não faz o dinheiro e falando com a pessoa que Entendi. não tem o dinheiro, exatamente. Então, aqui, posicionamento. Ó, arrasou no posicionamento, dicção Maravilhoso. maravilhosa, Muito Dinho. obrigada, muito obrigada. Pode continuar. Gente, eu vou interrompendo a Mali, principalmente quando eu perceber que eu possa contribuir com parte do negócio em si com vocês, tá? Mas podem mandar dúvida ali para mim, que eu tô aqui do lado, só pra gente não ficar amontoada aqui, igual vocês estão vendo. Ok, então, o primeiro erro, só voltando, né? Você acha que manifestar só sobre técnica não é? Erro número dois, você está manifestando a partir da empresária que você é e não da empresária que tem os resultados que você quer ter. E número três, você está tentando manifestar sem Deus no centro. Gente, tem uma coisa que eu aprendi ano passado, tá? E para quem me conhece, para quem me segue há muito tempo, foi a partir do ano passado que as minhas manifestações foram para outro patamar, que foi justamente entender que eu preciso manifestar com Deus. Eu não quero que vocês manifestem qualquer coisa. Eu quero te ensinar a manifestar o que Deus já tem para você. Porque quando a gente manifesta o que Deus já tem para nós, é só uma questão de você se tornar aquela pessoa. Se hoje, prestem atenção, gente, se hoje vocês não têm um relacionamento íntimo com Deus, você não está manifestando, você está se esforçando. E esforço cansa. Manifestação flui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas manifestação também é chamado de cocriação. E cocriação, e por que cocriação? Porque você cocria. Você cria com alguém, e esse alguém é Deus. Então, quando a gente não tem um relacionamento onde a gente escuta Deus, quando a gente escuta o que Ele quer para nós, a gente só tá fazendo esforço. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu quero entrar pro digital, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você já perguntou para Deus se é isso mesmo que Ele tem para você? Será que Ele não tem algo maior? Será que Ele não tem outro caminho? E quando você aprende a manifestar, pelo menos comigo, quando você manifesta, você tem certeza absoluta que é isso que ele quer para você, porque eu ensino vocês a ter um relacionamento tão íntimo com Deus que você tem certeza absoluta que é isso, que esse é o teu caminho, porque não existe coisa pior do que você começar a manifestar e chegar numa certa realidade que não te faz feliz. E quando a gente traz Deus para manifestação, gente, o que que acontece? As coisas são acrescentadas. E só para vocês entenderem, tá? Eu estudo muito a Bíblia. E Jesus fala muito de manifestação. Deus, no Antigo Testamento, também fala muito sobre manifestação. E tem dois salmos que eu gosto muito, assim, que quando
eu tô querendo elevar a minha frequência, ou eu, quando eu tô vendo que eu estou me esforçando demais, eu dou um passo atrás, que é o seguinte. Prestem atenção aqui, ó. Ó, Yara, você falou uma coisa, eu estou exausta, então presta atenção porque esse salmo é para você. Os obstinados que retardam o sono até alta noite, ou seja, aqueles que dormem muito tarde para ficar trabalhando, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando esses estão repousando. Então, gente, quando você está no fluxo de Deus, você vai estar dormindo e as coisas vão estar acontecendo com você. É uma coisa incrível, tá? Então, às vezes a gente acha que a gente tá realmente, eu vou dormir mais de madrugada, eu vou acordar antes que todo mundo, eu vou colocar um monte de coisa na minha agenda. Cara, isso não é ser filha de Deus. Vocês acham que. Sabe o que que é, pra mim, sabe o que que é ser filha de Deus? É estar aqui em Miami hoje trabalhando. É isso, pra mim, é isso. Poder ter essa liberdade e não me sentir exausta o tempo inteiro, porque eu sei, por exemplo, eu tava aqui procurando um lugar para fazer essa call. Veio uma pessoa e falou assim: Ó, eu tenho aqui pra você, em inglês, inclusive, tipo, cara, ninguém nunca falou aqui com a gente nesse hotel, né? Aí, de repente, vem alguém e fala assim: Ó, se vocês quiserem estar aqui. Vocês não acham que foi Deus que abriu o caminho para eu estar aqui hoje falando com vocês? Né? Então, Deus, ele sempre vai abrir os caminhos, gente, quando vocês têm relacionamento íntimo com ele. E aí tem um salmo junto com esse que ele fala assim, ó, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Então é um negócio assim, cara, não adianta você trabalhar, 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 se Deus não está edificando o teu trabalho. Então, leiam, percebam, escutem isso que eu tô falando. Esforço sozinho não constrói. Esforço sem Deus é construção que não fica em pé. 127, Rafa. Salmo 127. Então, presta atenção. Deus já está tentando te dar as coisas que vocês querem. E eu vou te dar aqui até alguns sinais, tá? Para mostrar para vocês que talvez vocês ainda não estão preparadas. Então, pega aqui essas coisas que acontecem com você e me diz se essas coisas não acontecem. Estão preparadas? Vou falar aqui o que acontece com vocês. Você ganha dinheiro, um dinheiro inesperado, e você não consegue investir. Você não consegue colocar esse dinheiro em algo que vai construir o que você quer. O dinheiro chega, mas some. Some. Você gasta com um monte de coisa. Você nem sabe. Se você já falou aquilo assim, chegou um dinheiro inesperado, eu não sei para onde ele foi. Cara, Deus está te dando as portas. Ou quando você tem ideias, Deus te dá uma ideia de negócio e te dá a oportunidade de fazer. E o medo te paralisa, você não começa. Você fica esperando para começar. Aí Deus vai lá, cara, Deus já te deu a ideia, Deus já te deu a visão e você não faz. Você acha que é por que que você não faz? Porque você não está preparada, você ainda não é a mulher que tem essa realidade. Você não abre a empresa que você sonha, você não abre o teu negócio no digital, você não posta, você não faz o que tem que ser feito porque você acha que você não vai dar conta. E aí Deus tá ali tentando fazer você, filha, vai, você consegue, eu vou te dar as oportunidades, e você não faz. Aí ele para de dar, porque ele percebe que você não tá dando nem conta do que você tem. Imagina se ele te der mais. Tem uma coisa que me falaram uma vez, a minha mentora, ela falou assim: se você já tá surtando na vida que você tem hoje, você acha que Deus vai te dar mais? Você vai morrer? Você não vai dar conta? Porque imagina, se o pouco que você já tem, você fica desequilibrado emocionalmente, você tem medo de não dar conta. Se você tem uma conta de 5.000 que você fica surtada para pagar, imagina quando Deus te der uma empresa de 1 milhão e você precisar fazer 500.000 no mês. Você já pensou como que você vai fazer isso? Então, é isso. Às vezes você tá tão focada no que você quer que você esquece de olhar para dentro e perceber se você sustenta essa realidade. Então, gente, quando eu me vejo hoje como a empresária que eu sou hoje, com os problemas que eu tenho hoje, cara, quando eu era uma professora de inglês surtada com tudo, eu nunca ia dar conta do que eu tenho.
Então, às vezes, focar muito no que a gente quer e esquecer de que a gente precisa ser lapidada até chegar lá é, é besteira, né? Aí a gente não sai do lugar mesmo. Eu tô bem assim, ele fala, mostra o caminho, mas eu travo na hora de fazer, na hora de caminhar isso pro digital. Mas vamos agora acabar com isso. E isso entra um erro 5, tá, gente? O erro 4 que eu ia falar aqui pra vocês sobre manifestação. Por que que vocês não manifestam? Focar no que não tem. Focar sempre no que você não tem e não focar no que você pode ter. Daqui a pouco eu vou chamar uma aluna aqui e aí eu vou continuar esse resumo, esse erro em específico, tá? Mas antes eu vou chamar uma aluna aqui. Mas antes de chamar essa aluna, eu quero trazer mais um erro. Mai, você consegue conversar com elas sobre elas quererem. É que eu acho que você já até falou um pouco sobre, né? Mas querer mais clientes, mas não ser boas em gerar o desejo para elas estarem querendo, né? Isso é um erro muito grande. Tipo, bom, fala. O que que você acha? Eu acredito que o principal erro nisso, não sei quem é que já fez curso de marketing, quem é que já tentou assim aprender outras coisas, muitas vezes nem chegou até o final do curso ou já tentou aprender alguma coisa. Então, eu já vários. Sim, você nunca tentou nem aprender a fazer o marketing, né? E eu tô falando a gente fala de negócio, né? Mas normalmente o marketing é um start, né? Onde a gente precisa aprender para começar a vender as coisas. E não deu certo, né? Mas me conta aqui, não deu certo. Vocês nem assistiram ou vocês não colocaram em prática? Ou vocês vão falar que vocês fizeram tudo que o negócio mandava, só que ainda assim vocês não tiveram resultado. Que são 3 camadas. Sejam Sejam sinceras. sinceros. Então, a camada 1, eu não consegui nem acabar o curso que eu fiz. Nem Nem terminei. terminei. O segundo, eu assisti, não consegui colocar em prática o que precisava. E o terceiro, eu fiz tudo o que pedia, mas ainda assim eu não tive resultado. A maioria não termina, tá, gente? Eu só vi que só 2 ali colocaram, mas a grande maioria nem termina. Mas assim, vou dar uma palhinha aqui. Tem muito curso de marketing horrível. Tem. Não, eu Tem vou dar também. vou dar aqui, né, um corinho para vocês. Ah lá, chega clientes, mas não conseguimos fechar a venda. Então, tem um ponto também que muitas vezes vocês não aprendem certo, igual eu trouxe antes, que é o que a Má falou, tem muito curso ruim. Fiz tráfego pago, chega clientes, mas não consigo fazer a venda. Fazer a venda É não é teu. marketing. É É teu. treino, é o que? Tempo também, mas é uma parte de comercial. Então, se você aprendeu marketing, você não aprendeu fechar venda. Você aprendeu na teoria a atrair cliente. Então, vem muito de um erro da gente não compreender todas as partes da geração e conversão de um cliente. Geração de desejo, que é o que a Má estava trazendo, e conversão do cliente. Para gerar desejo, eu preciso de marketing, mas para eu gerar marketing, eu preciso fazer o que precisa ser feito, que é postar conteúdo ou ir atrás desse cliente de alguma forma. Assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz curso de venda. Eu tava até pensando em investir em um agora só para lapidar o que eu já sei, mas eu nunca fiz de venda. Mas eu sei vender porque eu acredito no meu produto. Então, às vezes, você não tá vendendo porque você ainda não se vê como uma pessoa que pode mudar a vida do outro, entendeu? Você não confia no teu trabalho ainda. Eu nunca fiz curso de venda. Quero fazer, quero, para me lapidar. Mas É assim, porque a você já gente deveria estar vende. vendendo um pouco. A gente vende muito no marketing. Aí entra, eu não vou abrir esse tópico porque existem modelos e modelos de negócio. Né? Igual eu falei, é o que o marketing não conta para vocês, que é a parte por trás da empresa, para além da parte de divulgação. O nosso modelo de negócio não exige da Maria um desenvolvimento em vendas tão grande. A gente pode trabalhar muito com marketing, mas quando acho que foi Emily. a Emily, né? Que Uhum. mandou, que não consegue fazer a venda. Ela está travando na parte de venda, ela teria que aprender sobre vendas e colocar em prática. Mas vale o que vocês assistiram e não conseguiram colocar em prática, porque vocês precisam fazer o que o curso fala, o que a mentoria fala, o que precisa ser feito. E sim, é através de conteúdo. Então, vocês ficam tentando buscar outros meios, vocês, eu não vou aparecer, isso eu não vou fazer, aquilo outro eu não vou fazer. No final, vocês não criam as ações necessárias dentro do marketing para atrair o cliente que vocês gostariam. Gente, eu não gosto de fazer conteúdo. A Maísa sabe, eu odeio fazer conteúdo, mas a Maria, que vende 100 mil por mês, faz. E aí, é preciso saber gerar desejo. E é outro ponto também, quando vocês pesquisarem cursos de marketing, acho que vocês não vão precisar mais depois de hoje. Má, lança um curso de marketing pra gente. Quem sabe? Fica até o final Fica da até o aula. final da aula.
Então, assim, voltando, né, os erros, é não fazer o necessário, ainda que vocês comprem esses cursos, então começa por aí. Se vocês pararam porque vocês identificaram que o curso não era bom, tudo bem, eu entendo, eu também já fiz isso recentemente. Nós duas A juntas no gente mesmo comprou curso na de um última curso de aula. R$ 3.000, tá? Que Sim. a gente queria morrer. Sem Tudo bem. acompanhamento, sem nada, era só a Sem teoria do acompanhamento. curso que a gente achou que era muito boa e não foi. Mas existem coisas que vocês precisam fazer e por isso que vocês precisam da manifestação junto com o negócio, porque eu já comentei com vocês na última aula também. Hoje eu já gerei mais de R$ 10 milhões dentro do digital, de vendas dentro do mercado digital e eu já trabalhei fora dele também em um período muito curto de tempo. E às vezes eu implemento a mesma estratégia em dois negócios e o que muda muitas vezes é a pessoa que está fazendo. Então, a capacidade, a confiança, igual falou, timidez não paga conta. Não vender não paga conta. Então, muitas vezes vocês têm mais medo de não dar conta, de não vender e acaba travando vocês do que a coragem e o desejo de fato de chegar onde vocês querem chegar. Então, o desejo, a pessoa que vocês são, que é o que a Má trabalha, ele precisa estar muito bem alinhado para vocês conseguirem colocar em prática qualquer estratégia de marketing, porque você precisa de coragem. É o que eu falo. Manifestação sem estratégia é sonho. E estratégia sem manifestação é esforço. E é por isso que a gente está juntas e a gente vai ensinar vocês. Por quê? Porque eu preciso que vocês mudem essa mentalidade de, eu comecei e não fiz, para uma que eu vou aprender, eu vou fazer e eu vou faturar, que foi o que aconteceu com a gente. Sim. E é fazer até dar certo. Eu vejo muitas de vocês, assim, é bem comum, é bem comum. Ai, postei um mês, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e não deu certo. Gente, se fosse fácil assim, tava todo mundo empreendendo, chovendo dinheiro na horta de todo mundo. É fazer até dar certo. Eu acho que uma coisa que vem muito da nossa jornada é que a gente nunca parou. Eu recebo muitas perguntas, mas o que que faz as pessoas que mais deram certo? São pessoas que nunca pararam. Só que elas não tentaram produzir conteúdo um mês. Elas não tentaram 2 meses. Ou não tentaram um mês. Ah, mas eu tô no digital há 3 anos tentando. Aí eu produzo conteúdo 2 meses, aí eu fico mais dois sem nem aparecer e depois eu volto 2 meses. Gente, não é assim. É tipo ir na academia. Ah, eu fui na academia. Tem 5 anos que eu tô na academia, que eu tô matriculada na academia. Só que eu vou na academia 2 meses, daí eu paro 3 e como igual uma louca esvairada e, nossa, a academia não dá resultado. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio para tudo. Tem que treinar. Então, conteúdo é treino, venda é treino. E, claro, com um bom back ali, um bom background de estudo e de estratégias que você pode implementar também. Mas não adianta fazer uma vez e falar que não funcionou, que essa não cola comigo, que eu estou nesse mercado há 6 anos e eu vejo muita gente dando certo, muita gente dando errado, e é principalmente quem simplesmente desistiu do sonho e parou de tentar. Quero chipar? Entender a cara da Rafa. Tá. Que hora? 7h42 e levando chulapada. Até eu levei um pouco agora, tudo bem. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Bom, mas vamos lá. Então, gente, esses foram os erros que muitas pessoas, empresárias que eu também mentoro, cometem, né? Tanto na parte do negócio, como na parte de manifestação. Tapa na cara com carinho. Exatamente. E daí tem uma coisa também que eu queria abrir um pouco a mentalidade de vocês, que é o seguinte. Muitas vezes a gente tá tão focado nas coisas que a gente não tá conseguindo. Então é aquele negócio assim, mas eu não tô conseguindo aquela realidade. E aí você só foca naquilo. E, gente, uma coisa que a gente tem que entender dentro da manifestação mesmo é que quanto mais a gente foca naquilo que a gente não tem, mais daquilo a gente não vai ter. Então, eu tenho muitas mulheres que às vezes falam comigo e falam assim: mas eu vou ter que investir no teu curso, Maria, mas eu vou ter que tirar dinheiro, sendo que já tá difícil para mim. Cara, não foca no quanto você vai precisar investir, foca no que você vai poder ganhar com aquilo. Então, daqui a pouco eu vou trazer uma aluna aqui para vocês, que eu até pedi para ela participar hoje dessa aula. Jê, você tá aí, Jenny? Deixa eu ver se ela tá aí, inclusive. Porque eu quero que vocês sintam tudo o que vocês podem conquistar. E isso é algo da lei da atração, isso é algo da manifestação. Quando você foca no que você quer e não no que você não tem. Isso é muito importante. É, Neville Goddard, que é um autor muito bom de manifestação, ele tem uma lei chamada lei Law of Assumption. Não sei como que é em português.
e ele fala que a gente precisa assumir que a gente já tem. Então, quando a gente fica focando no, eu não tenho, as pessoas que não estão deixando eu ir para frente, porque isso, porque aquilo, você fica focado naquele problema e parece que a tua vida se resume àquilo e você não vê as coisas maravilhosas que você tem para viver ainda. E eu vejo que muitas mulheres não saiam, lei da suposição, perfeito, Ela, não saem da onde estão porque ficam só focadas naquilo que não tem. Isso me ajudou muito, tá? Inclusive, uma das razões de a gente estar aqui em Miami é justamente gente, essa viagem é uma técnica de manifestação para mim, tá? Quando eu não tinha dinheiro, as minhas técnicas de manifestação era ir em restaurante chique, que eu, tipo, tinha que economizar o mês inteiro para ir. Eu ia. Eu não saía o mês inteiro e eu ia jantar num restaurante que custava R$ 1.000 o prato. Por quê? Porque eu queria sentir aquilo. Eu não estava preocupada, meu Deus, eu vou gastar aqui um terço do meu salário. Não, porque é essa a realidade que eu quero, eu preciso sentir isso. E aqui em Miami está sendo exatamente a mesma coisa. São técnicas de manifestação que vocês vão aprender, ficam bem tranquilas, mas que fazem a gente focar no que a gente quer, ok? E aí, agora eu quero trazer os passos que me tiraram da frequência de uma empresária muito esforçada, que precisava de muito para ter resultados para a empresária que eu sou hoje. Então, você entendeu agora o sistema da CEO esforçada, né? São erros muito simples que eu vou te mostrar agora em 4 passos, 5 passos, né? Que me tiraram desse sistema e me colocaram na frequência CEO magnética, tá? A empresária que multiplica dinheiro sem multiplicar o esforço, tá? Você vai falar como elevar a frequência agora, Fábio? Vou falar agora. Nossa, esse sofá. Minhas costas estão travadas. Gente, não adianta. As nossas costas, por mais que a gente manifeste, elas sempre. Uma senhora. Minha coluna é de uma senhora. É, Vamos lá, prontas? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, manifestar não é um upgrade da sua vida. Não é só você acessar uma nova realidade. É você mudar completamente a sua identidade. Prestem atenção. Vocês não podem carregar as mulheres, as empresárias que vocês são hoje, para a realidade que você quer. Você não vai conseguir sustentar. Então, se você surta com uma conta de R$ 5.000 hoje, como que você vai querer sustentar uma conta de meio milhão? Os desafios, gente, são absolutamente os mesmos, em proporções maiores. Tem uma passagem em Mateus que fala assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, ninguém põe uma realidade nova em uma personalidade velha. Porque se alguém fizer isso, os odres velhos, eles rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Então, vinho novo, ou seja, uma realidade nova, deve ser posto em odres novos, em uma identidade nova. Eu quero que você se pergunte hoje, eu quero que você se veja de fora e se pergunte, cara, quais são as coisas, quem eu sou? Quais são as características que eu tenho que me impedem de chegar onde eu quero chegar? Se você assume o tempo inteiro que você tem dificuldade de fazer dinheiro, que ninguém te escuta, que ninguém te valoriza, que sucesso não é para qualquer um, a tua realidade está refletindo exatamente isso. Você manifesta o que você está falando sobre você mesma. Então, lá atrás, gente, quando eu não tinha nada, e, gente, eu comecei do nada, eu comecei desempregada, tá? Então, para quem tá desempregada, para quem é CLT e quer mudar, eu também. Depois eu conquistei um trabalho CLT num banco, que eu ganhava 1.000 euros por mês, não era nada, não conseguia comprar quase nada, não conseguia nem morar sozinha. Eu me perguntei, cara, que personagem que eu venho assumindo que eu sou? Se eu pudesse me ver de fora, quem eu sou, sem romantizar, como que eu me descreveria?
desequilibrada emocionalmente, vitimista. Tudo era culpa de todo mundo. Meus pais, gente, eles me criaram com crenças fortíssimas de dinheiro, de escassez. Então eu achava que dinheiro era muito difícil. Eu sofri muito bullying na escola, tá? Só pra vocês saberem, eu lembro que na quarta, quinta série, por aí, eu não tinha um amigo. Então, na minha vida adulta, eu nunca me achei o suficiente. Eu sempre achei que as pessoas estavam me zoando. Principalmente, imagina, gente, eu em 2019 começar a falar da lei da atração no Instagram. Ninguém falava sobre isso. Vocês têm noção do quanto eu precisei mudar para estar onde eu tô hoje? Na fase adulta, no negócio, eu tentava vender de forma desgastante. Por quê? Porque eu manifestava exatamente os resultados que eu acreditava sobre mim mesma. Eu te garanto, e alguém me fale aqui se eu tô mentindo, que você já disse: ah, esse mês tá difícil. Ah, porque eu não consigo mais. Porque eu não saio, porque tá travado. E aí, você tá travada mesmo? Tá. O mês tá sendo difícil? Tá. Mas não foi porque você. Não é porque o mês tá difícil, é porque você falou que seria difícil. Essa é a personagem que você vestiu. Então, o primeiro passo, gente, foi ter uma honestidade brutal sobre quem eu estava sendo e o que eu precisava mudar. É, por exemplo, se eu te desse hoje o corpo dos teus sonhos, em quanto tempo você perderia ele? Se hoje você quer emagrecer e eu te der esse corpo que você tanto quer, em quanto tempo você perderia? Porque você não está acostumada a comer bem, você não está acostumada a ir para academia, você não está acostumada a tomar as decisões que precisam ser feitas para ter esse resultado. Então você perde se você não muda quem você é. Por exemplo, se eu te der hoje 500 mil na tua mão, em quanto tempo levaria para você gastar ele e não ver mais ele? Por quê? Porque você não sabe investir, porque você não sabe gerar desejo para vender. Você ia gastar isso. Simples. Não vem me falar que não. Às vezes a gente fala assim, ai não, mas eu iria cuidar do dinheiro. Não ia. Porque você não cuida, às vezes, nem do que você já tem. Então, o primeiro ponto é saia do papel de CEO esforçada. Saia do papel da personagem que você é hoje. Primeiro passo, ok? Ai, Má, como que eu faço isso? Estudando o lifestyle de mulheres que são ricas, mulheres que têm negócios no digital, mulheres que deram certo, que têm a vida que você tem. Lá dentro da lei da atração para negócios, tem o curso inteiro fala sobre lifestyle, sobre pensamento, sobre sentimento e como agir como essa mulher. Então você vai sair fazendo isso, tá? Passo 2. Estão me escutando ou tá travando? Eu não sei, eu nunca sei se essa. Tá bom, Rafa? Tá, tudo certo. Passo número 2. Assumir a empresária foda que você é agora. Olha só. Assumir significa acreditar que isso já existe dentro de você antes de você ver a evidência por fora. Quando eu oro, eu não peço para Deus me dar as coisas. Eu sempre pergunto para ele, qual é a versão de mim que já tem isso? Eu sou específica. Se eu quero um negócio de sucesso, essa pessoa, eu sempre tenho muito detalhado tudo o que eu faria se eu já tivesse o que eu quero. Eu tô aqui em Miami por causa disso. Porque eu tô querendo manifestar uma vida aqui nos Estados Unidos. Então eu preciso assumir que eu já tô aqui. Vim pra cá faz parte de assumir essa mulher que tá dentro de mim. E, gente, eu fiz isso sempre. Sempre. Eu sempre coloquei a versão que eu quero na minha realidade, mesmo que toda a minha realidade não me falasse isso. Eu lembro que quando eu morava lá no interior do Paraná e eu queria muito uma piscina, eu postei isso pra vocês. Eu até tenho uma pessoa que falou pra mim que que ela lembra que eu fazia isso. Eu colocava biquíni e eu fingia que eu tava do lado da minha piscina. Era isso que eu fazia. E hoje eu tô morando num apartamento que tem piscina. E Deus, e gente, Deus é tão abundante que eu não tenho só uma piscina, mas um mar.
do lado da minha casa. E isso é a diferença, tá, gente? De manifestar natural e manifestar com Deus. Quando você manifesta com Deus, ele te dá abundante. Ele não vai te dar só o que você quer, tá? Ele não vai te dar só 10 mil. Ele vai te dar 20, 30, 40, 50, tá? Só para você saber. Essa é a maior diferença, tá? Mas vamos lá, pensa comigo. Quando você vai. O que que é assumir, né? Vamos agora pensar. Aqui eu vou ensinar vocês um pouco sobre aumentar a frequência, tá? É, Quando você vai viajar. Vamos lá. Você tem uma passagem. Imagina que você tem uma passagem comprada para Miami daqui a um mês. Você já comprou essa passagem. O que que você faz nesse um mês? Você não cuida da tua alimentação? Você não vai escolher as roupas que você vai viajar? Você não vai estar feliz o tempo inteiro antes da viagem? Sim ou não? Sim. É isso que eu quero que você faça com a sua versão empresária agora. Se você tivesse muito dinheiro, como que você trataria a tua família? Como que você organizaria a sua vida? Como que você acordaria? Como que você falaria com os seus clientes? Como que você se vestiria para trabalhar? Gente, eu lembro, e vocês vão lembrar que se vocês me seguem há muito tempo, eu ia na padaria de salto alto. Hoje eu percebo que não é essa a realidade que eu quero, porque hoje eu tô de chinelo aqui em Miami, mas eu acessava essa frequência. Hoje eu tenho o poder de escolha, eu posso ir se eu quiser. Como que você acordaria e arrumaria o teu café da manhã? Como você lida com as dificuldades? Gente, dificuldade, todo mundo tem. É que vocês colocam a dificuldade lá no pedestal. Sabe como que eu lido com as dificuldades? Eu entrego pro meu pai. Falo assim, pai, meu pai, Deus, né? Não o meu pai terreno. Eu falo com Deus. Deus, me mostra o que que eu preciso aqui. O que que eu preciso fazer? É sempre guiada por ele. E se vocês hoje não conseguem lidar com os problemas que vocês têm hoje, é isso que você tem que focar. Porque como que você vai lidar? Você acha que quando você tiver 20, 30 mil na conta, vocês acham que só o dinheiro é problema, gente? O dinheiro vai ser muito mais problema quando você tiver mais dinheiro. Eu sempre vejo o dinheiro como oportunidade. Eu nunca coloco o dinheiro acima das coisas. Gente, é só dinheiro. É só dinheiro. Por isso que eu digo pra vocês que a nossa vida, ela é muito, muito curta pra gente não aprender a manifestar. Cara, é muito curta pra gente não aprender a manifestar. Mai, você vai concordar comigo. A Mai tava aqui do ladinho olhando as coisas dela, mas você vai concordar comigo. Quantas empresárias você já mentorou, você já foi até estrategista que até tem dinheiro, mas tem uma vida miserável? Muitas, muitas, muitas. Eu queria entrar nesse ponto, estava esperando a Má finalizar, eu estava escolhendo aqui umas coisas, mas estava prestando atenção, porque sempre foi aprendizado para mim também. Uma das coisas que eu mais levo de aprendizado por ter estado em muitos negócios é que muita gente chega financeiramente aonde deseja, mas quando não tem clareza da vida que realmente quer, elas vivem chega lá e fala assim, tá, mas não era isso. E vive uma frustração muito grande, porque primeiro chegou lá através do esforço, tiveram que esforçar muito, porque foi muito na estratégia, não tinha parte de manifestação. E Então, nem consegue, e às vezes, para continuar onde estão, precisam se se esforçar também, continuam né? se esforçando isso e vira uma magnitude tão grande aquilo tudo que a Má falou sobre vocês vão chegar lá e não vão sustentar. Imagina ter uma folha de pagamento ali de 10, 20 mil reais. Claro que você vai estar faturando muito mais que isso, mas uma vez que você entende que você precisa faturar pelo menos 50 mil reais para sua empresa se manter de pé, se você não aguenta essa pressão que existe em ter tantos colaboradores dependendo de você, ou às vezes quantos clientes dependendo de você, que você precisa transformar a vida de milhares de pessoas, você vai aguentar o hate muitas vezes que vai chegar. Então, você precisa se tornar essa nova pessoa para você conseguir fazer isso de uma forma leve. Senão, tudo isso vira um caos. Vocês não acompanham tanto os bastidores do digital quanto eu acompanho, mas quantas vezes, às vezes, pessoas que vocês viam vendendo curso hoje não vendem mais, simplesmente desistiram de tudo, porque foram atrás de sonhos que muitas vezes não eram delas, criaram vidas que não era a vida que elas queriam, porque muitas pessoas estão no digital, mas trabalham 24 horas por dia.
vive em pé de guerra com o marido dentro de casa porque fica tão focada no trabalho, a empresa toma a vida da pessoa num nível tão grande que ela não consegue fazer mais nada além de cuidar da empresa dela. Então não existe mais família, não existe mais marido. Esse discurso muito de tipo, eu precisei abrir mão de tudo para chegar aqui, É tóxico. foram de pessoas que tiveram sim que fazer isso porque elas fizeram isso na base do esforço. E existem outras formas, como vocês veem a Maria aqui todos os dias, que ela trabalha, mas ela vive, ela viaja, ela tá com a família, ela faz 300 outras coisas e consegue manter uma empresa e uma vida dentro daquilo que ela quer, dentro do que é verdade para ela e do que Deus planejou para ela. É isso. Gostaram? Estão entendendo o que que é manifestação? Perfeito, né, Rafa? Isso é manifestação, gente. Eu não quero só ensinar vocês a ganhar dinheiro. Gente, dinheiro é só uma coisa que vocês vão manifestar. Sabe? Um meio, né? É um meio, entende? Eu quero que vocês manifestem mais do que só dinheiro. O dinheiro vai vir. Gente, dinheiro é uma das coisas mais fáceis que tem de manifestar é dinheiro. Mas eu quero que vocês se tornem empresárias que não só têm dinheiro, mas têm qualidade de vida. Vocês vão acordar e saber que as coisas vão fluir. Vocês vão ter um relacionamento íntimo com Deus. Vocês vão primeiro procurar o reino de Deus e as coisas vão ser acrescentadas. É sobre isso, entende? Imagina, ó, a Emily falou: eu entreguei as dificuldades do mês passado para Deus e deu tudo certo. Cara, é, é o básico, entende? Tipo, gente, Deus cuidar da gente é o básico. Deus sempre vai cuidar da gente, tá? Sempre. Agora, aprender a ser filha e herdeira de Deus é um nível ainda maior, porque você tem tudo com ele. Entende? Ele é pai, gente, ele é pai de verdade. Só que assim, o Deus é pai e ele não quer que vocês sofram. E quando eles veem, quando Deus vê, gente, quando ele vê que vocês estão sofrendo na vida que vocês têm agora, Deus sabe de todas as coisas, ele sabe que vocês vão sofrer ainda mais numa frequência que vocês não vão estar preparadas. Então, o que que ele quer fazer com vocês? Lapidar. Sempre que eu falo com Deus, eu falo assim: Deus, me lapida para a mulher que eu tenho que ser para ter tudo que você tem para mim. Entende? Porque assim, ó, se ele não me lapidar, vocês acham que eu tô triste que eu não tenho um marido? Vocês acham que eu tô triste que eu não tenho um relacionamento? Gente, hoje a coisa que eu mais quero manifestar é um casamento. Mas eu não tô triste com Deus porque ele não me deu ainda, porque eu sei que ele tá me lapidando, porque quando vier, cara, vai ser um marido incrível, vai ser uma realidade maravilhosa, que eu vou ter que aprender a ser sábia o suficiente para sustentar. Então é a mesma coisa que eu tive que passar também com o meu trabalho. Deus teve que me lapidar para eu estar aqui hoje falando com vocês, para eu ter a minha importadora de vinhos com a minha família. Gente, olha só, é, eu e o meu pai e o meu irmão, a gente faturou 2 milhões ano passado, importando vinho. E em um ano de importadora. Ano retrasado foi quando eu realmente encontrei Deus, que foi quando eu me separei. Eu não tinha relacionamento com meu pai, tá? O meu relacionamento com meu pai era uma bosta. E eu vou falar assim, palavrão, eu não tô falando mais palavrão, mas era. Era tipo assim, ó, eu não tinha relacionamento com meu pai. Deus quis me dar a prosperidade que ele tinha para mim nessa importadora, mas antes ele restaurou o meu relacionamento com meu pai. Porque sem esse relacionamento com meu pai, eu não ia ter tudo o que Deus queria de mim. Eu não ia conseguir ter importadora com meu pai ou com meu irmão. E Deus, ele age em quem a gente é. Então, quando vocês estão querendo se tornar empresárias, assim, que tem não a prosperidade terrena, a prosperidade do céu mesmo, sabe? Que é mais do que abundante. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, quando Pedro estava tentando pescar e não conseguia. E aí Jesus falou: não, vai lá, coloca a rede de novo. E veio tanto peixe que abundou. É essa a realidade que eu quero para vocês. E vocês podem viver isso, entende? Não tenho contato. Daí, isso é a minha história, tá? Ó, a Jennifer. Ai, ó, peraí. Gente, a G, que é a minha aluna, ela vai falar aqui, peraí. Olá, Oi, tá G. me Oi, ouvindo? tô. Eu cheguei a me emocionar aqui. A Maria começou a falar de abundância de Deus, eu comecei a chorar aqui. Cheguei atrasada na aula,
Mas quero falar para ti, Maria, e para as meninas que não conhecem a minha história. Eu tô coordenando, né, sozinha a filial da mecânica dos meus pais, que tá há 27 anos no mercado. E com uma mentoria individual com a Maria, eu tomei a frente disso e a Maria disse: Dê, teu lugar tem que ser lá, na filial. E quantas vezes, né, eu fui pra lá, pedi pra Deus um auxílio, Deus muda o histórico, que a gente tava com uma média de 5.000 para mais negativo todos os meses. A loja fez 2 anos em dezembro do ano passado. E eu disse: isso não tá certo, porque isso aqui é um lugar lindo, é um lugar é, que é top, é no meio centro da cidade. Tem que dar certo isso aqui, porque é meu coração, é meu sonho isso aqui. E eu abri a loja em 32 dias, eu corri que nem uma doida, porque eu queria aquilo ali. E daí Deus tirou o empregado que nós tinha lá, ele veio e pediu as contas. Eu disse: poxa vida, e agora, né? Vou ter que fechar, porque não tem quem eu vou botar lá. E meu pai veio, também não tinha um relacionamento com ele como tem que ser. A Maria sabe, chorei muito com a Maria sobre isso. Meu pai veio e disse assim: o que que tu acha do Alex ir pra lá e cuidar da empresa? Tu e ele cuidam de lá. Alex é meu esposo. Então hoje ele fica lá na loja, ele vende, ele atua como a execução de serviço. E hoje eu tava fazendo as contas e nós fechamos hoje, né? Quinta-feira, dia 28 de maio. Eu fechei 26 mil reais de venda. E o nosso custo é 14 mil. Então eu tô 12 mil positivo. E isso para mim é tão gratificante passar isso pra ti, Maria, e para as meninas entender que quando a gente consegue colocar Deus à frente de todo negócio, a gente consegue o que a gente nem imaginava. Porque eu falei pra Maria: eu só quero zerar o negativo, né, Maria? E tá fluindo tão bem e meu pai tá confiando em mim. Meu marido conversa comigo e diz: hoje estouremos 7 mil hoje, 7 mil essa semana. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, parece que é surreal. Então, conheço a Maria há 5 para 6 anos, né, Mar? Meu primeiro curso com a Maria foi. Eu nunca vou esquecer. Ela estava dentro do navio indo para Portugal. E pensei, sempre quis ir para um navio, né? Vou ver o que essa guria faz, porque eu quero muito. Então, quem não conhece a história da Maria, eu tenho todos os cursos da Maria, porque eu sei que dá resultado. Eu sei que se você se empenhar e acreditar, colocar Deus à frente de todos, eu tô refazendo praticamente assim, ó, o lei da atração no negócio, eu tô fazendo tudo de novo, eu já fiz e tô fazendo de novo. E a Maria disse pra mim: Jê, se tu quiser dar teu depoimento, e eu nem sabia que eu ia falar isso, porque eu descobri hoje de tarde todos esses dados. Cheguei atrasada aqui, porque eu tava lá na loja, a gente fecha às 6 horas da tarde. 6 horas encostou um carro. Eu olhei pro meu marido e disse: puta merda. Vamos lá, vamos atender, né? Eu queria trocar o óleo. Tá, vamos trocar o óleo. Fiz um café, que a gente tem lá a máquina do Gosto, né? Fiz um café pra pessoa, um cappuccino e tal. Nossa, que bom! Nossa, que maravilha esse lugar! Adorei esse lugar iluminado. Nossa, parece que eu sinto Deus aqui. E eu já sabendo de tudo que eu tinha visto de tarde. Encosta outro carro. Eu olhei pro meu marido e disse: Alex, nós temos que ir. O Castiel tá com a minha mãe, né? Nosso filho tava com a minha mãe. Eu disse: a gente tem que ir pra casa. Vamos atender. Não vou embora. Não vou embora enquanto não. Maria, chegou o terceiro carro. Ele terminou uma, já tava o cliente esperando a outra. Fizemos, a outra tava no meio dessa, chegou o terceiro. Eu disse: meu Deus, eu tenho que ir pra casa porque meu telefone tá sem bateria e a Maria vai começar a aula. Cheguei aqui meia hora atrasada, mas eu espero que meu depoimento tenha
auxiliado alguma dessas meninas que estão aqui e que confiem, gente. Deus é mais maravilhoso, mais magnífico. Ele faz o além que vocês não podem nem imaginar. E eu posso garantir isso. Hoje eu dei meu testemunho aqui para vocês que a gente não pode desistir e que a gente tem que fechar o olho, esquecer que tá no ar e caminhar, porque Deus faz o caminho da gente. E É isso. acessar a herdeira que tem dentro de nós, né, Jenny? Porque Com certeza. conversamos sobre isso na mentoria individual também, né? Como você também precisava acessar essa empresária que tinha dentro de Mentalidade. você, né? Eu lembro que às vezes você tinha muita assim, será que eu consigo? Será? E a gente trabalhou isso em ti, Medo. né? Medo de Muito medo, assim. conseguir. E aí isso Medo de. reflete, né? Reflete no negócio. Então, quando você não estava se vendo como herdeira, como herdeira de Deus, né? Empresária, como a mulher que você queria ser, isso estava refletido no teu negócio. E aí, quando a gente Uhum. se colocou numa frequência de filha, de empresária de sucesso, ó, 12 mil. Ai, maravilhosa! Eu fiquei muito feliz. Agora, eu não sabia, gente, acabei de saber. O que eu Aham. sabia do teu depoimento foi o mês que você faturou 100 mil, que você me Uhum. a tua BMW, que eu já te falei que eu amo ela, marrom, super, super diferente. Linda! O Posso mostrar marido, pra vocês aqui, ó. Tá na minha garagem ali. o marido, o filho. Por que que eu pedi pra Dia vir falar com vocês? Porque ela foi a aluna que agora estava próxima de mim, porque a gente teve a nossa mentoria individual, que ela conseguiu tudo. O relacionamento com o pai, a empresa prosperando, o marido, o filho, a família em Deus, né? O marido que foi ver a Bíblia. A gente tava falando Aham. isso, né? Eu queria que o meu marido, ele lesse mais, se conectasse mais. De repente, ela chegou em casa, o marido dela tava lendo a Bíblia. Porque é sobre isso, né, Jenny? Muito obrigada por vir aqui, por dar esse Eu que testemunho. agradeço. Porque muitas vezes, só na leitura, as mulheres não entendem que é possível elas viverem tudo o que elas querem, mas né? E hoje Uhum. você ajudou elas a entenderem isso também, né? Uhum. Com certeza. Obrigada pela oportunidade e por me mostrar o caminho. Porque a Jennifer de 3 anos atrás, nem isso, acho que não imaginaria tudo que eu adquiri, tudo que Deus me deu e agora, né, estou manifestando minha viagem para a Austrália, como eu te falei. Que eu vou Então, estamos aí agora. Meu próximo passo, quero fazer uma mentoria contigo que eu esteja lá na Austrália falando isso para vocês. Maravilhosa. Ai, Jenny, é isso aí. Muito obrigada, tá? De verdade. Beijo, Obrigada. Beijo. adoro. Ai, gente, é isso. Eu nem ia chamar aqui. Não. Eu não ia chamar agora a Jenny, eu ia chamar depois, mas você levantou uma e falou, eu vou deixar porque o Espírito Santo fluiu. Quando o Espírito Santo flui, a gente deixa acontecer, né? A Maísa tava aqui chorando. Chorei, gente. Eu nem choro, nem sou disso. Eu nunca vi a Maísa chorar, detalhe, tá? Ai, ai. É sobre isso. Gente, então assim, é possível, tá? Só terminando o pensamento da Jenny, é possível vocês viverem a abundância de Deus. Tá aí já. Vocês só precisam acessar, tá? E sempre, gente, a identidade de quem você é como herdeira, como filha de Deus, como empresária de sucesso, sempre vai vir antes das evidências. Sempre, não tem exceção. Não tem exceção. E é por isso que a maioria das minhas alunas, todas que fazem o que eu ensino e fazem de forma constante, chegam aonde querem. Porque eu não romantizo o processo, eu mostro as coisas que realmente vão dar certo. Quando vocês têm um acompanhamento mais individual comigo, que vocês vão ter a oportunidade de ter daqui a pouco, eu consigo olhar para a vida de vocês como eu olhei para a da Jenny e eu mostrei, não, o teu lugar não é aqui, então vamos fazer a coisa certa. É, é uma coisa muito transformadora, tá, gente? Eu tô aqui com vocês, disposta a ajudar vocês a trilharem o caminho, se vocês quiserem. Mas vocês têm que me encontrar no meio do caminho, né? E Posso só complementar antes de você entrar? claro, aham.
um ponto que a Má traz também, que quando é sobre vocês se tornarem a CEO, que o negócio de vocês precisam ter mais visão de mercado. Eu vou bater muito nessa tecla, porque eu sei que ninguém fala disso com você. É simplesmente assim, você tem que fazer, sei lá, 3 posts por semana. Você tem que conhecer o seu cliente, quem é o seu cliente ideal. E não é porque isso não é importante, isso é muito importante, por isso o chablau de antes, que vocês precisam ter constância nisso tudo. Mas a mulher que vai sustentar a empresa, que vai sustentar a vida que vocês querem, é uma mulher que consegue tomar decisão de mercado, não é tomar uma decisão de qual post que tem hoje. Quando a gente fala do mecanismo sobre gerar desejo, sobre o produto de vocês, sobre o serviço de vocês, existe um mecanismo do desejo no marketing, né? E está relacionado em saber identificar quem é o melhor cliente que vocês precisam dentro do negócio de vocês, também está em saber identificar qual que é a melhor oferta, ou seja, qual que é o melhor que vocês têm para oferecer para esse cliente. Eu já vi várias vezes, várias pessoas vendendo, eu vou falar o serviço de forma errada, ou o produto de forma errada, muitas vezes focado em desconto, né? Pensando que o desejo que precisa ser gerado no cliente, ele está diretamente ligado ao desconto, porque vocês venderam dando desconto por maior parte da vida de vocês. Então, eu até entendo vocês acharem isso, mas isso não é uma verdade. Hoje a gente não vende dando desconto para as pessoas. A gente cria o que a gente chama de oferta, independente do que vocês fazem hoje aqui. Mesmo que seja para vender um móvel, que seja para vender um bolo, que seja para dar aula, para vender as suas aulas, existe muita gente que não escolhe por desconto, que não escolhe por preço. Existem muitas outras coisas que compõem o que a gente chama de oferta, que também não adianta ter só post lindo no Instagram e a pessoa chegar até você e você não conseguir fechar essa venda. Vem desde a parte do marketing, de saber atrair, e vem a parte de saber converter, que alguém tinha trazido ali antes, a Eli, se eu não me engano, né? Sobre saber converter. E saber converter significa construir uma oferta dentro do serviço, dentro do trabalho de vocês, que faz muito sentido, que gera desejo no cliente. Então, para eu gerar esse desejo, eu preciso estar com o cliente certo, eu ser a pessoa certa que atrai esse cliente, porque eu vou falar as coisas que atraem esse cliente, e ter uma oferta sexy o suficiente que faça ele fechar. Então, muitas vezes hoje vocês não vendem porque dentro desse mecanismo de gerar desejo no cliente, está errado em alguma dessas 3 frentes. Vocês não sabem atrair, vocês não sabem nem qual o melhor cliente a ser atraído, né? Vocês não conseguem atrair, vocês não são as pessoas, vocês não falam as coisas necessárias para esse cliente, e você não tem a melhor oferta que ele vai bater o olho e falar: meu Deus, eu preciso disso. A prova, eu gosto de falar muito de preço e valor. Por exemplo, o iPhone. Eu tenho Samsungs que custam R$ 500. Ainda assim, o iPhone, ele é o objeto de desejo de todo mundo. Então, como é que eu faço o meu serviço, o meu produto ser um iPhone e não ser um Samsung de R$ 500, um Huawei de R$ 200, e sim ser um objeto de desejo, ainda que cumpra a mesma função que todo mundo. E só uma CEO, né, como a Má fala, que é magnética, quando a gente fala sobre ser uma CEO magnética, é uma CEO capaz de analisar o mercado para entender o melhor cliente, a melhor oferta e o que eu vou falar para que essa oferta seja sexy e atraia as pessoas certas até mim, tá? Isso faz uma CEO magnética, aquela que entende como gerar desejo em todo mundo que precisa ser gerado. Não é em todo mundo. É em quem precisa ser gerado. Vocês não precisam vender para o Brasil inteiro para ser rica. Vocês podem vender simplesmente para uma parcela, e vocês precisam entender dessa parcela e não sair desesperada tentando volume de conteúdo e volume de cliente. É isso. É sobre gerar desejo em quem você é e gerar desejo no que você vende. Exatamente isso. Ficou claro, deu para entender, porque às vezes eu sei que eu uso termos, coisas um pouco mais complexas do que normalmente é tratado no mercado. Só me idêntico, mas eu tô entendendo, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido a aula, gente? Vocês estão tirando coisas aqui dela que vocês vão sair daqui e vão pensar sobre? Claríssima. Elo, depois eu vou abrir para perguntas, mas se você quiser digitar aqui, a gente já vai. Você é perfeita, Opa. ela é mesmo. Obrigada, Fabi. Obrigada. Perfeito. E eu não sou, não, hein? Eu, hein? Eu aqui pensando em vender meu sofá mais barato e aí vem um boom, um tapa na cara. Não, não, não. Você também. A minha pergunta é justamente sobre. Já tenho, já tenho muito desses pontos, mas ainda não chegou os clientes. Aí é manifestação também. Então,
Sim, tipo assim, então não tem todos os pontos. É, Gente, não assim, tem todos os pontos. eu sei que dói quando eu falo isso, e eu falo isso na frieza para todas as pessoas que eu trabalho. Se não estão chegando o cliente, não tem todos os pontos. Porque é o que a Má falou, assim, vocês vão atrair. Ou vocês ainda não são a pessoa que precisa para atrair, ou vocês não têm clareza do cliente necessário sobre esse cliente, não está fazendo a comunicação certa. Porque é o Se mercado, entendeu? A gente vive no capitalismo, é assim que as é pessoas ação e funcionam. reação. É Tudo ação e reação, exatamente. Então, eu sei que pode parecer, e eu falo isso porque às vezes, dentro dos negócios que eu estou, eu olho e falo, meu Deus, eu estou fazendo tudo que eu sei. Então, o que que eu estou fazendo errado? Porque não tem como não funcionar, entendeu? Existe um mecanismo, ele existe, a gente domina esse mecanismo e a gente vai ajustando até que ele funcione, tá? Então, assim, essa crença de eu já fiz todo o possível e eu tô fazendo tá tudo errado. certo, não tem como, gente. Eu É sei uma que mentira que você tá se é uma contando mentira. pra você ficar onde você tá. Dói, eu sei que Dói. dói, mas quanto mais rápido vocês entenderem que se não tá funcionando é porque alguma coisa tá errada, mais rápido vocês conseguem chegar até o resultado. Nossa, perfeito. Ajuste de rota. Ajuste de rota que vocês vão aprender, inclusive. E o meu microfone nem tá funcionando mais. Vocês estão me escutando? Eu super apoio um café presencial com vocês duas. Gente, vocês vão ter mais do que um café presencial. Vocês vão ter a oportunidade de estar com a gente presencialmente um dia inteiro. Então, fiquem até o final da aula, tá? Essa coisa de desconto só atrai clientes que não queremos, exatamente. Gente, eu acredito que a gente tem mais, assim, uns 45 minutos de aula, tá? Vamos lá. Passo número 3. Aprender a manifestar com Deus e não a controlar Deus. Esse é um passo da lei da atração de manifestação que 99,9999% das pessoas que tentam aplicar manifestação erram, que é a parte onde você não enxerga os resultados vindo. E aí você quer controlar como Deus te entrega as coisas. Muitas mulheres não manifestam porque erram nas técnicas, visualizam no automático, não elevam a frequência, sim. Mas o pior erro é tentar controlar como Deus vai te entregar as coisas que você quer. Gente, uma das coisas que mais assim maravilhosas que eu aprendi com Deus durante os meus jejuns, durante as minhas orações e os meus tempos com Deus foi o seguinte: Deus, ele sempre vai te entregar o que você deseja, mas você precisa confiar nele e precisa parar de controlar o como. Porque assim, ó, quando você tenta controlar o como, é aquele negócio, eu peço prosperidade, eu peço dinheiro e eu acho que só tem um caminho, que é o meu trabalho árduo. Aí você acha que só tem um jeito de Deus te dar o teu dinheiro, ou os clientes que você quer. E aí você se fecha para todos os outros caminhos que Deus tem para você quando você baixa a tua vibração. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você está pedindo mais clientes, você está pedindo mais dinheiro. Aí você acredita que esse cliente ele vai vir de um post que você fez. Então você coloca toda a sua expectativa naquele post, ou naquela sequência de stories, ou naquele dia. E de repente não veio aquele cliente. Só que como você estava focada que ia vir naquilo, você, o que que você faz? Você fica desanimada. Ah, não funcionou. Ah, não deu certo. Não consegui. Aí você faz a única coisa que você não pode fazer, que é baixar a tua frequência. Por quê? E por que que você baixa a tua frequência? Porque você está tentando controlar. Quando você entende sobre manifestação e você não tenta controlar Deus, você faz as coisas que tem ao teu redor, que estão ali no teu, como que eu posso dizer? No que você consegue fazer no teu controle. Então, você pode fazer post, você pode ser disciplinada, você pode fazer tudo o que você coloca ali como algo que depende de você, menos o resultado. Então, é aquele negócio assim, eu vou fazer essas coisas sem esperar que isso dê certo, porque eu não sei como Deus vai me mandar as coisas. Gente, olha só, eu pedia dinheiro, como que eu manifestava antigamente, que eu era extremamente infeliz? Eu falava assim, ai Deus, me dá mais alunas,
me dá mais clientes no Instagram. E eu acho, porque eu genuinamente achava que a minha prosperidade ia vir do Instagram. Mas quando eu entendi que não, peraí, eu só preciso pedir e ficar bem comigo mesmo. Mãe, você lembra como eu era desequilibrada emocionalmente com questão de postagem? Era difícil. Eu era muito difícil, eu ficava muito triste, né? Sim. Tipo, não deu certo a postagem. Eu sou muito ruim, nada funciona. E aí eu contava pra ela que não é bem assim. Era até ela Era entender, na verdade, porque não é sobre. Ela sabia, porque eu já falava pra ela, mas até ela internalizar isso, e de fato sentir, entender isso, teve um processo. qual que é o processo? Elo, mas você quer fazer a tua pergunta? Faz a tua pergunta que eu respondo aqui. Respondo só, deixa eu terminar esse pensamento. É, quando eu pedia mais dinheiro, mais sucesso profissional para Deus, eu achava que isso ia vir do meu Instagram. Então, quando o meu Instagram não me dava dinheiro, eu ficava triste, porque eu achava, então não vai vir. E aí eu comecei a soltar, eu comecei a ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não vou te controlar. Eu não vou tentar controlar como que você vai vir. Eu só quero mais prosperidade, eu quero viver o extraordinário. E eu não ficava triste quando as coisas não estavam acontecendo. Sabe o que que aconteceu? Deus foi lá e me mandou 3 empresas internacionais. É de lá que vem muito do meu dinheiro, mais do que aqui no digital. E de um lugar improvável. Então, a gente não pode. Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que ela queria manifestar 20 mil reais. Em um mês de alinhamento de frequência, pedindo para Deus, orando e fazendo todas as minhas técnicas, a irmã dela deu 20 mil de presente para ela. É isso que eu digo para vocês sobre não fiquem tristes quando as coisas não dão resultado. Se você está manifestando e você está manifestando do jeito certo, vai vir o que você quer. Por exemplo, a Maísa tá de prova nessa que eu vou contar aqui para vocês. Eu tava querendo investir num anel de brilhante. E anel de brilhante é caro. E eu tava manifestando. Eu tava procurando aonde comprar, eu tava procurando. Enfim, eu tava colocando todas as minhas técnicas de manifestação. E é caro, gente. É um dinheiro assim que você não gasta assim à toa. Beleza, e eu conversando com Deus, falei assim, ai Deus, eu queria tanto isso, nananana. Comecei a manifestar. Esse final de semana eu fui na casa da minha avó, antes de vir pra Miami, porque a minha avó mora em Curitiba. E ela falou assim pra mim, filha, vamos ver lá minhas joias, pra você ver se você quer alguma coisa. Aí, beleza, pra quem não sabe, a minha avó, ela é esposa de juiz, o meu avô era juiz. Foi um dos primeiros juízes do Paraná. Quando ele passou no concurso, ele deu esses 3 anéis de brilhante para minha avó. Isso aqui deve ser uma mini fortuna, gente. Era tipo assim, mais do que eu tava pesquisando. E a minha avó olhou para mim e falou assim: filha, eu não uso mais. Vai ser teu de qualquer forma um dia, então já leva para você. Leva para amanhã, me fica para você. Gente, aquilo pra mim foi assim, meu, Deus deu pra mim uma coisa que eu queria investir. Deu pra mim. E simplesmente deu na minha mão, assim, uma coisa que eu queria muito. Como que eu entrei no quarto aquele dia, mas Feliz. Dando um saltinho. gente, eu tava dando saltinho, porque assim, a gente não imagina como Deus vai dar as coisas pra nós, entendeu? Mas quando você manifesta, você tem que saber que ele vai dar. Quando você aprende a manifestar, ele vai dar. Ele sempre dá. E das maneiras, e a gente nunca sabe o como. Ele sempre surpreende a gente, gente. Então, assim, isso faz parte do protocolo da manifestação que eu ensino vocês, tá? É, tem uma passagem que eu gosto muito, e eu sempre gosto de embasar muito as minhas aulas na Bíblia para vocês saberem que o que eu ensino é a verdade. Que está escrito assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes vocês estão tentando manifestar as coisas no natural, no esforço natural, e não na manifestação. E aí vocês acham que é através do esforço, vocês acham que é através de muito trabalho, vocês acham que é através disso ou daquilo, mas quando você
tá presa no que todo mundo tá ensinando por aí, e quando você vê que a pessoa não tem Deus dentro dela, você só tá manifestando no natural, você tá só se esforçando e você não vai ter as grandiosidades, você não vai entender o que que é ser filha de Deus, sabe? E eu não quero isso para vocês, eu quero que vocês realmente renovem a mente e abram a perspectiva de que, cara, você pode sim viver tudo o que você quer, tá? E aí a gente entra aqui na parte de fazer fazer realmente a sua parte, né? Porque apesar de eu saber que Deus vai me entregar tudo, eu também tenho que entender que uma fé sem obras é uma fé morta. Então eu preciso entender assim, cara, se eu quero ser uma empresária bem-sucedida e eu quero que Deus me leve nesse patamar, aonde que eu sou boa? Lá na frequência. Eu quero que vocês eu quero que vocês façam essa, essa, essa atividade agora, nesse momento aqui comigo. Vamos fazer uma atividade de manifestação mesmo, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos e eu quero que vocês se imaginem vivendo a vida que vocês querem ter. Então, se imagina cheia de cliente, se imagina com o teu negócio onde as pessoas olham para você, chegam no Instagram ou onde for que seja e falam assim, nossa, amei o que você faz, eu quero isso para mim, eu quero comprar. Eu quero que você se imagine o teu negócio faturando alto. Você tem sabedoria para lidar com problemas, com desafios, com dificuldades. Você acorda, você se arruma, você o teu Instagram bomba, o teu negócio físico tá sempre entrando gente. Eu quero que vocês foquem nessa realidade e se perguntem no que vocês são boas. Para estar nessa realidade, você precisa se perguntar, cara, o que eu sou boa? O que eu aprendi para estar aqui? O que eu tive que aprender para estar aqui? Então, esse exercício, além daquele primeiro exercício de quem eu sou, eu também precisei me perguntar, cara, o que eu preciso aprender para ter essa realidade? Então, quando eu me perguntei isso, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu entendi que eu já sabia manifestar, eu já tinha técnica, só que as pessoas ao meu redor precisavam ver o meu valor também. Não adiantava só eu saber. Quando eu entrei em sociedade com meu pai na importadora, eu precisei me perguntar, cara, o que eu preciso? Eu preciso aprender a lidar com pessoas, a fazer networking, eu preciso aprender a gerenciar dinheiro. Aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre isso. No marketing digital, o que eu precisei fazer? Gerar desejo, aprender a tornar o meu produto desejável, que foi as duas coisas que a Maísa falou aqui para vocês. Eu precisei saber exatamente para quem eu vendia, para quem eu não vendia. Então, não adiantava eu ser uma profissional incrível e falar com o cliente errado, né? Então, sempre se pergunte, cara, quais são as características, qualidades, que eu preciso lapidar em mim para me tornar a empresária que eu quero ser? E aí foi por isso que eu trouxe a Maísa aqui para vocês, porque eu percebi que a Maísa, em toda a minha trajetória de manifestação como empresária, ela foi um ponto muito importante, porque ela conseguiu me mostrar e me ensinar toda a parte não é dons, né? Características, não. Habilidade. Habilidades que eu precisava para me tornar uma empresária de sucesso. E eu percebi duas coisas, que no mercado não existe um curso que te traga manifestação e marketing digital ou marketing de negócio junto. E aí eu chamei a Maísa para criar comigo um programa de negócio dentro do protocolo Lei da Atração para Negócios. Porque dentro dos meus cursos eu sempre falei, cara, você precisa ser boa no que você faz. Não só técnico. Então, se você é professora, você não só precisa saber ser professora, mas você também precisa saber o que fazer com as tuas habilidades como professora. E não tem nada nem perto. Não tem, gente. Você conhece algum? Não.
Não tem, né? Não, eu Manifestação. crio produto, né? Eu não posso criar produto igual. E pior, nunca, jamais. A Maísa é expert em produtos, né? Então ela nunca viu e nunca criou nada parecido. Então, gente, por que que eu digo isso? Porque nos meus cursos eu falava, cara, você tem que ser boa em fazer isso. E eu entendi que eu tenho a melhor pessoa para ensinar elas a serem boas. Então eu não vou levar vocês para outro curso para vocês serem boa em negócio. Porque dentro do meu curso de manifestação, eu queria que vocês aprendessem com a melhor. Obrigada, assim. Não vou falar que eu sou a melhor do mercado, né? Arrogância, mas eu vou dizer que eu acredito que eu tenho muito para contribuir com vocês por conta de tempo mesmo. São mais de 6 anos, igual eu falei, são mais de 10 milhões. 10 milhões não é sobre o dinheiro que eu fiz, mas é o tanto que eu errei e acertei para hoje que vocês ou as próximas pessoas que venham não precisam errar o tanto que eu errei para a gente conseguir construir um negócio que faça sentido, né? Foi muito tapa na cara, muito aprendizado. Muitas vezes no esforço, até eu conhecer a Maria e ser mais leve, mais tranquilo também. Inclusive, foi ela que quebrou a minha crença de esforço. Eu lembro até hoje, quando a gente estava em Portugal. Não sei se você lembra disso, que a Maria virou para mim e ela assim: você percebe que, na verdade, tudo que me falou, na verdade, é uma crença de esforço? Eu queria fazer 10 mil reais na época, gente. Hoje, graças a Deus, o mínimo, assim, eu faço 10 mil reais, pelo menos, graças a Deus, todos os meses. E falando de salário, isso, né? Nem falando de faturamento de empresa. E ela virou pra mim, né, porque eu queria fazer 10 mil reais, e ela falou assim, pra mim tem gente que faz 10 mil reais com muito menos esforço que você. Porque, e com menos conhecimento também. Por que que você acha que vai ser só nesse esforço todo, essa loucura toda que você trabalha, que você vai chegar lá? Então, ela foi uma das pessoas que serviu para quebrar muitas crenças e para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Muitas vezes, a nível de estratégia, eu já sabia muitas estratégias que eu já sei hoje, mas eu não era a pessoa, eu não ia sustentar mais de 10 mil reais, porque eu ia entrar na loucura se eu chegasse com um imposto na altura que eu pago hoje, porque eu não era aquela pessoa que ia dar conta de sustentar. Então, foram muitos negócios desenvolvidos para chegar onde eu estou hoje e conseguir falar de mercado com vocês, não de post de Instagram, que eu acho que é uma virada muito grande que todo mundo que tem negócio precisa entender, que precisa entender de Instagram, sim, mas o Instagram só performa quando a pessoa consegue entender de negócio. E é por isso que o protocolo da Lei da Atração para Negócios agora tem um pilar de mentalidade e manifestação e Deus e um pilar de Negócios. negócios com a Maísa. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam boas em tudo. Porque eu quero que vocês realmente criem a realidade que vocês querem sem depender de qualquer outra pessoa. Porque, gente, a gente já viu como que é esse negócio de produtos no digital e tá difícil, né? Então a gente quer criar um negócio para vocês que vocês vão ter um passo a passo. A Maísa vai explicar daqui a pouco cada aula que ela vai dar para vocês aqui. Mas antes da gente falar do protocolo, eu quero saber o seguinte: vocês têm dúvida? Vocês entenderam? Vocês entenderam o poder que vocês têm dentro da gente? Uma coisa, hoje eu tava até orando, eu oro em línguas, né, gente? Então eu tava orando, conversando com Deus. E ontem, na verdade, eu até mandei lá no grupo, né? E veio assim pra mim, cara, a vida é muito curta pra gente ficar focando no que a gente não tem e não investir em aprender a manifestar. Entende? Entender que a gente tem Deus aqui dentro da gente e que a gente vai conseguir tudo o que a gente quer desde que a gente aprenda. Cara, vocês têm que aprender. Vocês estão mostrando tudo, erros e acertos e meios, isso muda tudo. Nossa, a gente vai, dentro da lei da atração para negócios, vocês com certeza vão ter com a gente aulas ao vivo que vocês vão pedir para nós. E a gente vai também mostrar os erros que a gente teve nos lançamentos que deram errado, os acertos que a gente teve nos lançamentos que deram certo. Eu vou estar mais perto de vocês para direcionar as ações de vocês na vida pessoal e a Maísa na vida profissional. Então, a gente vai estar juntinha de vocês, tá? Dito tudo isso, eu quero encerrar essa parte mais teórica da aula e, primeiro, perguntar se vocês têm alguma dúvida e, segundo, se vocês querem saber mais do nosso protocolo que a gente vai abrir hoje para vocês. E essa turma vai ser a turma de Miami. Então, vocês vão ter aqui, quem está aqui hoje ao vivo, vão ter bônus, presentes exclusivos que não vão ter depois. Mas quero saber de vocês. Podemos apresentar a nossa nova mentoria, é um protocolo, é uma mentoria de Um acompanhamento. um acompanhamento
de 6 meses. 6 meses. Tem o link, caso você queira compartilhar, mostrando para elas tudo que tem. Ah, legal. Agora? Boa. Você sempre mostra, né, Ju? Uhum. Aí eu coloquei as fotos. Com certeza. Então, para aumentar a nossa frequência, nós temos que ter mais espiritualidade com Deus. Isso é o básico, né? Não existe frequência maior que Deus, tá? E tem também outras técnicas, né, Fábio? Deus, olha só como que está separado a lei da atração para negócio. Tem uma parte onde é frequência da CEO magnética. É o primeiro pilar que vocês têm quando vocês entram. É a frequência da empresária de sucesso. O segundo pilar é a frequência de Deus, onde vocês vão aprender a ter relacionamento íntimo com Deus, vai estar lá. E o terceiro pilar vai ser negócios, onde vocês vão colocar tudo em prática de negócios, e aí vai ser com a Maísa, tá? Os 2 primeiros pilares comigo, o terceiro com a Maísa. Então não é só sobre, não é só, é tudo sobre Deus, mas a frequência não é só sobre ter um relacionamento, até porque tem muitas vezes, muitas pessoas que oram, que rezam, que pedem e não são escutadas, né? Eu já tenho a LA para negócios. Vou receber as atualizações dos módulos? Sim, Bah. E quem já tem a lei da atração para negócios vai receber as aulas com a Maísa também. Tá, vamos lá. Deixa eu apresentar então para vocês aqui. Onde que tá? Esse mandei no ato errado. Não, tá aqui também. Esse é o último que eu te mandei. Não. Vou mostrar para vocês, gente. Eu vou até abrir aqui tudo que vocês vão receber e como que vai ser esse processo. Deu uma travadinha aqui ou não? Aqui. Tô travada, eu acho. Estão vendo a minha tela? Então, Fábio, estão vendo? Então vamos lá, gente. Protocolo, a lei da atração para negócios, para você parar de correr atrás e começar a atrair. É um método de manifestação que une manifestação e estratégia de negócio para você atrair os clientes certos, vender com mais leveza e se tornar empresária que fatura o que diz que quer sem se desgastar. Então, são mais de 2 milhões de negócio só comigo, né? Na verdade, só comigo são 3 milhões de negócio, porque tem as minhas empresas, outras empresas. Juntas, né? Foram 2 milhões, mas separado dá mais de 15. Juntas, nós duas juntas foram mais de 2 milhões e separadas mais de 15 milhões manifestado. Mais de 100 não, né? Mais de 100 mil mulheres, 5 mil alunos já tá em... São 100 de mentoria ali, né? Mais próximas, mas de alunas foram Ah, milhares, sim. milhares de Milhares alunas. foram mais de 1.000 alunos. Então, a verdade é que ninguém te conta. Você não precisa de mais teoria de marketing. Vocês já sabem o que vocês deveriam estar fazendo. O conteúdo está aí, as ferramentas estão aí, e mesmo assim, a venda não acontece no ritmo que você quer, porque o que te trava não é só a estratégia. Então, aqui é para as pessoas que postam, postam, postam e o cliente não chega. Ou você sente que você tem um teto financeiro invisível, é aquele valor que você chega todo mês e não passa dele. Eu lembro que eu fiquei anos nos 20 mil, muito difícil ultrapassar. A gente vai ensinar vocês. Você tá cansada de trabalhar demais e ver pouco resultado, apagando incêndio o dia inteiro. Já tentou manifestação solta, vision board, afirmação e nada virou cliente e dinheiro de verdade. Porque faturar mais não depende só do que você faz, depende de quem você é e de quem você se permite ser e da estrutura que transforma essa nova versão em vendas, que aí entra a Maísa. Então, são duas frentes que só funcionam juntas, a frente da manifestação e dos negócios. A maioria das empresárias escolhe só um lado, ou só espiritualidade, orar, fazer terapia, ou só estratégia. E no protocolo da Lei da Atração para Negócios, vocês vão alinhar as duas, tá? É exatamente assim que o resultado vem com leveza. Então, vocês vão ter o protocolo de manifestação e depois o programa de negócio, que é a execução. A Maísa vai dar 6 aulas em 6 meses que estruturam o negócio enquanto você já começa a vender, tá?
Cada aula dela vai resolver um gargalo real da tua venda e vai deixar sempre outra coisa pronta para fazer depois da aula, né? Vocês vão ter sempre o que fazer, gente. Então, vocês vão também acessar a frequência desse CEO magnética. Aqui vocês têm todos os módulos, tá? Mentalidade da CEO magnética, as diferenças da CEO comum, quem vocês são hoje, para quem vocês querem se tornar, a neurociência e a lei da atração, os passos da lei da atração nos negócios, frequência, manifestação estratégica. Então, eu vou ensinar vocês, por exemplo, a criarem experiências, tipo eu e a Maísa, que a gente está aqui em Miami, é um processo de manifestação. Autoimagem, como vocês se enxergam, como que vocês vão mudar isso. E como vocês vão acessar esse lifestyle milionário antes mesmo de serem milionárias. Isso aqui é muito importante, tá? E aqui também faltou, a gente não colocou, mas vai ter o pilar de Deus também. Então, como vocês vão ter um relacionamento mais íntimo com Deus? São mais ou menos 4 módulos nesse pilar. E aí, o programa da Maísa de Negócios, você quer falar? Vou falar um pouquinho. Quando a gente estudou um pouquinho mais, né, gente? Porque estudar público é importante. A gente conversando com vocês, a gente viu que vocês tinham muito mais dificuldade dentro do tema negócios, né? Na parte de atrair o cliente certo e conseguir fechar as vendas. Hoje mesmo, uma de vocês trouxe esses pontos. Então, eu dividi essas 6 aulas para que em 6 meses vocês tenham muito mais clareza do que vocês precisam fazer para atrair o cliente certo até vocês e como vocês vão fechar essa venda. Então, a gente começa justamente com uma aula onde eu vou falar sobre atração de clientes qualificados, ou seja, a gente vai analisar junto qual que é o melhor tipo de cliente que você precisa atrair para o seu negócio e como é que vocês vão fazer isso. Cada tipo de negócio trabalha de uma forma diferente. Eu vou falar das diferentes formas de atração de clientes. Vou falar de produção de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que vai funcionar para a gente atrair cliente via rede social. Mas existem uma lista de formas que a gente pode atrair o nosso cliente. Eu vou entregar essa lista para vocês com critérios para você entender. Tem como eu atrair clientes através de networking, tem como eu atrair clientes usando o Google, tem como eu atrair clientes. Então, cada tipo de negócio tem o melhor formato de atração de clientes, principalmente dependendo daquele cliente que você quer. Então, a gente começa entendendo isso, depois a gente faz o cliente, como é que o cliente vai desejar o que vocês têm? Lembra do mecanismo do desejo que eu trouxe para vocês? É nessa aula que eu vou explicar como é que funciona para gerar desejo e criar uma oferta do seu produto que não é dando desconto, que vai fazer muito sentido para esse cliente, que ele vai bater o olho e falar: meu Deus, eu quero aquele negócio, vamos colocar o produto de vocês como um iPhone, né? Não como um Xing Ling de R$ 500. Depois a gente vai falar sobre venda, como é que você vai usar o seu conteúdo para vender, porque alguém já trouxe, né? A Emily mesmo. Os clientes chegam, mas como é que eu faço ele levantar a mão para querer desejar o meu produto, para querer fechar essa venda? Como é que eu vendo por meio do meu conteúdo? Depois a gente vai falar sobre escala, que é como é que vocês vão estar em mais lugares e atrair mais clientes. E depois a gente vai ter sobre venda, sobre fechamento de venda, como é que vocês conduzem esses clientes para venda, quais as estratégias de venda, quebra de objeção, como que a gente vende sem ser chata. Eu não gosto da expressão vender sem vender, porque tem que querer vender sim. Porque vender é bom para você, vender é bom para quem compra. Normalmente quem sai mais feliz numa venda é quem compra, não é nem quem vende. Então, a gente vai falar sobre como é que vocês vão fazer esses fechamentos e, por último, como é que vocês vão faturar ainda mais com os clientes que vocês já têm. Porque a margem de lucro, quando a gente fala de negócio, a inteligência de um negócio não vem de ficar adquirindo o cliente a todo tempo, e sim de vender muitas vezes para o mesmo cliente. E eu vou trabalhar isso com vocês também. E assim, a gente encerra 6 meses falando desde como você atrai até como você converte, como que você mantém esse cliente, como é que você faz mais dinheiro com esse cliente que você atraiu. E aí, a gente vem com acompanhamento nas duas frentes. Vai ter aula comigo, essas 6 aulas, mas também vai ter aula de manifestação com a Mar. Então, é um ano de acesso que vocês têm ao programa e ao protocolo inteiro. Mas vocês têm 6 meses de acompanhamento pertinho nosso, onde vocês vão ter 2 aulas por mês, uma comigo, uma com a Mar. Ou seja, não tem dessa de, ai, não vou assistir, não vou fazer, não vou acompanhar. Porque a gente Vai acompanhar, sim. sim, porque a gente vai estar do lado de vocês, falando exatamente o que vocês precisam fazer em cada mês, dentro daquilo que cabe à realidade de vocês. E a gente vai ter uma comunidade VIP no WhatsApp também para vocês que têm essa dificuldade de assistir as aulas. A gente vai encher o saco de vocês para entrar nas aulas e a gente vai conversar lá. Então vocês vão ter um acompanhamento bem de perto nosso, tá? E aí aqui, tava mostrando, né?
a prova de que o método funciona. Isso vocês já sabem, né, gente? Aqui falta ó, Sobre nós, nós duas lindas, maravilhosas. a Eu, vida de vocês por 6 meses. gente, a gente vai estar com vocês. A gente nunca abriu uma mentoria de 6 meses, tá? Porque meio ano é muita coisa. Pelo valor que a gente tá fazendo, nunca. A gente tá fazendo duas coisas inéditas, né? Um acompanhamento de 6 meses, as aulas ao vivo, as aulas gravadas, enfim. Eu vou estar com vocês, a Maísa vai estar com vocês. E eu gosto até de trazer, porque como vocês não me conhecem, hoje mesmo, tanto é que quando a gente estava conversando sobre o valor, eu respirei muito fundo e aceitei. Mas hoje, um acompanhamento de 3 meses comigo, ele é 15 mil reais. É uma média para ter contato comigo, dando direcionamento, vai a partir de uma média de 5 mil reais por mês. E assim, vocês vão pagar. Olha, é muito inédito mesmo. Não espero que eu vou repetir esse tipo de coisa, porque quem me conhece, já me acompanha há um tempo, sabe que a minha agenda é muito apertada. Só que quando a Má veio conversar isso comigo com muito carinho, a gente decidiu fazer isso para vocês, para a gente conseguir transformar a vida de cada vez mais pessoas, para que cada vez mais mulheres tenham muito sucesso no negócio e na vida que vocês estão construindo. Perfeito. Inclusive, obrigada, né? Falem obrigada para a Maísa, inclusive, Temos por favor. no Largo a Maria, né? E aí, gente, essas aulas seriam como essa de hoje? Não, vai ser bem mais. Separadas, né? Então a gente vai aprofundar mais nos assuntos. Então, quando eu falar de, vocês vão estar comigo ali durante 1 hora, 1 hora e meia, a gente vai fazer, eu vou passando a parte teórica, e a gente vai fazer atividades. Então, a gente vai conseguir aprofundar mais nos assuntos. Exato. E nessa questão de manifestação também, a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar mais de perto vocês, né? Então, gente, o protocolo da lei da atração para negócios vai ser assim. Vai ser um ano de aulas gravadas que vocês vão ter acesso, mais 6 meses de acompanhamento e de mentoria comigo e com a Maísa, tá? E aí, aqui eu quero trazer alguns bônus exclusivos de vocês que estão nessa aula, para vocês já entrarem hoje, tá? Para vocês tomarem essa decisão hoje, tá? É, Então, vamos lá. Cadê? A gente começa das 10. Qual vocês querem? As 10 primeiras primeiro ou a primeira primeiro? As 10 Tá? primeiras? Então vamos lá. As 10 primeiras que entrarem hoje vão ganhar uma consultoria individual de negócio. Então, ou eu ou a Maísa, a gente vai olhar para o negócio, para a vida individual de vocês, assim como eu olhei para a da Jenny, e a gente vai direcionar vocês para o que vocês precisam. Então, vai ser, por exemplo, uma mentoria individual comigo hoje é 6 mil, um, com a Maísa é 15, e vocês, as 10 primeiras vão ganhar, tá? Tá bom? Querem mais? Porque tem mais. As 5 primeiras, eu sei que vocês estavam querendo um cafezinho com a gente, né? Mas a gente vai dar mais do que isso. As 5 primeiras ganham um ingresso presencial para o nosso evento em Itapema. Então a gente vai se encontrar ao vivo um dia inteiro, frente a frente, nós todas. Então vocês vão estar com a gente também, é algo inédito, que a gente nunca fez, né? Vamos fazer agora. E quem entrar nas 5 primeiras que entrarem, vocês vão ganhar esses ingressos. E a primeira empresária que entrar agora, então a gente já vai liberar o ingresso aqui para vocês, o ticket para vocês, vai ganhar um relógio banhado a ouro que eu amei, que eu ia comprar para mim. Eu falei, cara, é um relógio lindo, né, Maísa? Eu falei, ontem a gente chegou no hotel, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou dar para a primeira empresária que entrar, eu vou dar esse relógio. Ele é um relógio banhado a ouro de brilhante. De Miami, de Maria Miró para vocês, tá Quem bom? entra hoje, tá? E aí, gente, para você ter acesso a tudo isso que a gente falou para vocês, então, os protocolos com mais de 10 módulos de aulas gravadas, mais 6 aulas de negócio com a Maísa, 6 meses de acompanhamento ao vivo com nós duas, a comunidade VIP no WhatsApp, que também não existe mais, vou abrir de novo aqui para vocês, então eu não tenho mais essas comunidades. Eu vou abrir para quem está nessa primeira turma de Miami e um ano de acesso. O valor todo estava lá no site 15 mil, seria, né? 5 mil.
Eu posso abrir, mas não era 15, era mais de 15 mil, era mais de 10 mil, né? Tudo que a gente vai entregar para vocês seria mais de 15 mil, com toda certeza, com acompanhamento, tudo. A gente vai fazer para vocês que vão entrar hoje por 12 vezes de 99. R$ 99 por mês ou R$ 1.000 à vista, tá? Gente, é tipo assim, sei lá, surreal. é surreal, né? R$ 99 por mês. Você vai ter duas aulas ao vivo, uma comigo e uma com a Maria. Você vai poder perguntar diretamente o que está acontecendo no seu negócio, na sua vida pra gente. Você vai ter toda a metodologia de manifestação. Assim, é sim ou sim, entendeu? Sabe aquilo que eu falei sobre criar uma oferta irresistível, que é impossível falar não? Vocês estão com uma Essa é oportunidade. Vocês estão com uma oportunidade muito grande na mão. Eu nunca fiz nada abaixo de R$ 3.000, assim. A turma em grupo que eu abri foi R$ 3.000. Então, assim, por R$ 1.000 vocês E foi conseguirem 3 meses só, e né? foram 3 meses só, exatamente. A Má também não tem nada abaixo desse valor com acompanhamento para ela, porque eu nem deixo, né, gente? A gente não é louca. A gente tem que valorizar muito o nosso tempo. A gente é essa CEO magnética hoje. Então, a gente decidiu fazer essa condição para vocês por ser a primeira turma. Fora todos os bônus que vocês podem ganhar ali, sendo as 10 primeiras, e vocês têm super condições de ser as 10 primeiras hoje. Perfeito. E aí, gente, vocês também têm garantia de 7 dias, né? Então, vocês entram, vocês dão uma olhada, vive uma semana que tem lá dentro. Se não fizer sentido pra você, o que eu duvido, você pede teu dinheiro de volta sem problema nenhum, sem pergunta, sem dificuldade. O risco é meu, não é seu. E aí, bora, todo mundo quero, amei. Então, vamos lá, gente. O protocolo é para quem é prestadora de serviço, mentora, consultora, quer mais clientes, quer faturar de forma consistente. Gente, inclusive, eu acabei de receber um depoimento aqui de uma aluna minha que eu tinha colocado, não sei se vocês viram, mas hoje eu coloquei umas caixinhas de pergunta e coloquei vários depoimentos, né? Teve uma que me mandou agora, o depoimento dela era que ela estava fazendo 20 mil. Ela começou comigo fazendo 5. E aí ela tava nos 20 mil. Agora ela acabou de me mandar uma mensagem que tá nos 40. Arrou, fofa. Muito bom. Então vamos lá, gente. Bora? Vou mandar o link pra vocês. Aqui ou lá no grupo? O que que vocês preferem? Pode mandar aí. Mandar aqui? Vou mandar o Isso, link manda aqui aí pra no grupo. vocês. Enquanto eu mando, eu vou perguntar. Vocês têm perguntas? Será que eu mando do Nubank? Isso. Pode ser. Peraí, gente, eu vou mandar um link especial pra vocês que tem menos juros. Nossa, eu ainda faço isso. Tem menos juros para vocês. A única coisa é que quem adquirir vai ter que entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Então eu vou colocar aqui o link para vocês. Se vocês estiverem no Nubank, fica ainda mais fácil. E vocês. Não tem no WhatsApp. Hã? Vai se mandar no WhatsApp. Aham. Preparadas, Preparadas? Vou mandar agora, tá? O animadas. link E quem já está não terá bônus. Vocês ganham todos os bônus de mentoria de aulas ao vivo, de né? mentoria de aulas ao vivo, que vocês, quando vocês entraram, não tinha, né? Inclusive, vocês pagaram um valor super especial, muito abaixo do que as meninas estão pagando também. E vocês vão ganhar todas as mentorias. Mas vocês vão ganhar todas as mentorias, sim. Vou mandar, gente, agora. Já fiquem preparadas para entrarem. Corre para ser as primeiras. Ai, gente, eu tô tão feliz que essa turma vai abrir, sério. E as nossas aulas vão começar em junho, tá? Mas enquanto isso, vocês já têm todo o primeiro pilar lá dentro, tá? O primeiro pilar já tá lá. E aí, a Essa partir quando. plataforma. Pode ser. Já tem as aulas para Eu não vocês sei se esse. começarem a Eu vou assistir. mandar o outro checkout também, porque eu não sei se esse dá pra vocês fazerem pelo computador, porque eu sei que tem muita gente no computador, né? Eu vou mandar dois. Vou mandar dois links pra vocês, peraí.
Espera aí, vou mandar para vocês aqui um outro link que vocês podem fazer do computador. E aí, gente, quem já adquiriu, só vai falando para nós que eu preciso daí liberar vocês, tá? Aí vocês me chamam lá. Gente, dúvidas? Dúvidas da aula? Você não falou da moça que manifestou só assistindo a aula aqui. Imagina entrar para a mentoria. Gente, sim, teve uma mulher que entrou, que ela estava nas aulas ao vivo gratuitas. E ela manifestou, tipo, um acompanhamento de 3 meses só vendo as minhas aulas gratuitas. Imagina o que que vocês não vão conseguir entrando nessa turma da Lei da Atração. É verdade, tinha esquecido, Dai. Ó, eu vou mandar também lá no nosso grupo, tá? Eu adquiri. Ih, mas será que você vai ganhar o relógio? Não, a gente não consegue ver ainda em ordem. A gente vai conseguir passar para vocês nos próximos dias. Maravilhosa, seja bem-vinda! Eu vou. Será que eu coloco lá no grupo? Deixa eu acabar a aula. Tá. Quando acabar, eu coloco lá no grupo. Também adquiri. Seja bem-vinda, Si. Ai, já quero ver vocês lá em Itapema também. Maravilhosas. Gente, dúvidas? Agora eu e a Maia, a gente tá indo num rooftop aqui em Miami. Gente, deixa eu contar. Posso contar ou você quer falar? Não, pode contar. Eu não sei o que é. Já tô, quero muito Itapema com vocês. Eu super apoio um café presencial com vocês duas. Mas o nosso evento presencial vai ter um cafezinho Com nós duas. com nós duas. Vai ser uma experiência de um dia, assim. Então, além do café, vocês vão poder falar com a gente. São poucas pessoas, então a gente vai conseguir falar com todo mundo. E vão ter experiências acontecendo, assim, tanto de negócio quanto de manifestação. Isso é bem Isso. legal. A gente vai ensinar vocês tanto a pensar no negócio, tudo, tipo, ali ao vivo, ajudando vocês a fazerem tudo, e também o processo de manifestação. Então, vai ser um dia inteiro com a gente. No final, a gente vai tomar uns drinks, aí de manhã a gente vai tomar um café, aí a gente vai ver o nascer do sol na praia, porque eu sou dessas, e vocês vão estar lá comigo também, entendeu? A gente vai fazer tudo isso, presencial. Quero muito Itapema com vocês. O que você ia contar? Agora eu tô curiosa. Ah, então, gente, semana passada eu conheci um jogador da NBA, vocês acreditam? Eu te falei, né? Aí fiz o pagamento pelo link do Nubank, por onde eu recebo acesso. Má, me chama ali no WhatsApp. Eu vou mandar o meu número. Na verdade, eu vou conversar com vocês ali no grupo. E aí você chama e eu libero o acesso. Eu peço pra Lu liberar o acesso pra vocês, tá? Ainda hoje. Eu ainda não posso ir ao Brasil, mas posso ir para Miami ver vocês. Então venha, Fabi. A gente vai daqui até domingo, minha filha. Maravilhosa. É, E se você for uma das 10 primeiras e não conseguir ir para Itapema, fica tranquila. A gente faz uma mentoria individual com você, a gente te dá a consultoria. Fica bem tranquila. Então podem entrar, mesmo que você não consiga ir até Itapema, as 10 primeiras sempre vão ganhar também algo a mais, tá? Então, daí eu conheci o cara, o jogador da NBA lá em Jurerê Internacional. E aí ele é daqui de Miami, gente, vocês acreditam? Aí mandei mensagem, enfim, daí conversei com ele lá, mandei mensagem pra ele, ele convidou a gente pra ir numa abertura aqui bem famosa que vai ter Hoje? amanhã. Sabendo meu cronograma agora. Eu tenho roupa para esse evento? Não sei. Eu não sei, mas a se gente vai precisar, a gente comprar lá compra. na Zara. Tem roupa? Não sei, porque a gente só trouxe roupa de ir pra praia, né? Ai, ai. Nossa, a gente tá muito chique, né? Graças a Deus, manifestei. Eu amo, manifestei. Inclusive, eu não sei se vocês viram que a Má postou do Nick Beach, né? Que é um beach club muito famoso aqui, que com as fotinhos de coco lá. Eu tinha no meu quadro de manifestação também aquela fotinha que a gente tirou. E eu sempre pensei que aquela foto seria com você. Falei, gente, pra eu tirar essa foto aqui só pode ser com a Maria. Não tem mais ninguém pra ter essas duas unhas de peru aqui no meio de Miami tomando água de coco no beach club, entendeu? A gente conhece coisas amigas levam a gente para cada lugar, né?
E manifestamos. E manifestamos. É isso. Gente, dúvidas? Fiz o pagamento pelo link do Nubank. E eu prestei atenção nas unhas. É isso aí. Gente, é isso. É isso? Eu vou ver um grupo dos manifestações. É. Então, meus amores, espero vocês lá. Vou mandar também o link lá no grupo para quem quiser decidir daqui a pouco. E Até semana que vem tem aula de novo, né? semana que vem tem aula ao vivo de novo, meio-dia. Aí não estarei presente mais, exclusividade só de quem estiver dentro do protocolo agora. Ah, ela sabe gerar o desejo Ai, dela, gente, né? olha, vem, tá? Não perde a oportunidade, vai ser muito legal, tô muito animada também. A gente vai conseguir desenvolver muito juntas. E assim, gente, R$ 99 por mês é uma brusinha, né? Que a gente deixa de comprar. Às vezes é um ajuste que a gente faz no financeiro ali, porque vocês vão receber muito mais que R$ 99 por mês. Eu gosto de pensar de uma forma assim, antes de fazer o investimento, será que eu faço ou eu não faço? Eu sempre faço conta de retorno. Então, se eu vou fazer mais que R$ 99 por mês com a ajuda da Marida, mas se não fizer, vocês contam que assim, tá errado. A gente tá errada. Então, vocês têm que fazer. Então, com certeza, se vocês implementarem. A Margarita tá salivando na minha boca, porque a gente tá filmando aqui. Se vocês implementarem tudo que a Mar falar, tudo que eu disser para vocês sobre negócio, sobre manifestação, com toda certeza do mundo, pelo menos R$ 99 por mês, vocês vão ter de volta. E vão ter muito mais que isso, muito mais abundância, muito mais prosperidade, porque não é nem só sobre dinheiro. Muitas vezes é um insight, uma coisa que a gente falou que com vocês já traz um alívio no coração, ou um insight, vocês vão colher muito mais lá na frente. Então, pensar com cabeça de empresária é justamente isso, saber fazer a conta e investir naquilo que vai colocar mais dinheiro no seu bolso e vai te levar mais perto da vida que vocês querem. E muitas vezes é sim abdicar de pequenas coisas, de prazeres que vão te dar agora, igual falou, uma pizza, uma roupa, uma blusa. Até mesmo para vir para Miami, eu falei para Maria no momento, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu manifestei. E eu vim porque eu sei que um pouquinho, às vezes, né, Deus coloca o chão onde a gente quer colocar o pé. Então a gente tem que se tornar aquela pessoa antes. Então não é uma dúvida, será que é para mim? É decidir que isso é para vocês. Então, por isso que eu espero muito todas vocês lá dentro, porque eu sei como isso faz parte do nosso propósito e como isso vai fazer muito sentido para vocês, tá bom? Vou preconizar um dia de instabilidade muito bom, Emily. Esperamos lá dentro também. Você vai passar 6 meses de mais estabilidade do nosso ladinho. Tá bom? Era isso. Perfeito, meus amores. É isso. Vejo vocês semana que vem, então. Beijo. Hã? Não tem mensagem não. Ah, Estou. essa sou eu. Eu sou em ação. Exatamente. Qual decisão vocês tomariam se vocês estivessem na realidade que vocês querem? E com certeza seria entrar numa mentoria dessa. Perfeito, gente. Um beijo. Amamos vocês. Vejo vocês lá dentro.